Juízes capítulo 7. Ao raiar do dia, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército acamparam perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, do lado norte, próximo ao monte Moré. Então o Senhor Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas tuas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir, e ficaram apenas 10.000. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão: este povo ainda é muito numeroso. Faze-os descer à beira d'água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser: este irá contigo, esse contigo irá. E todo aquele de quem eu disser: este não irá contigo, esse não irá. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira d'água, e o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber a água, lambendo-a como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água levando as mãos à boca foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Então o Senhor Yahvé ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne para suas moradias. Assim Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Estes ficaram com as provisões e os chofares, as trombetas, dos que partiram. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo deles, no vale. Ora, aconteceu que naquela noite o Senhor Yahvé ordenou a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque os entrego nas tuas mãos. Se, contudo, tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Purá, e escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então Gideão e seu ajudante Purá desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinham do leste já haviam se instalado no vale. Eram numerosos como as grandes nuvens de gafanhotos. Assim, como não se pode contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade dos camelos que eles ali reuniram. Então Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera a um companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu com tanta força numa tenda, ela caiu e virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente lhe esclareceu: este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isto quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida, retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos.
Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes a cada um nas suas mãos chofares, trombetas, jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes ordenou: Fazei o que me virdes fazer. E eis que, quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-o vós exatamente do mesmo modo. Tocarei o chofar, a trombeta, e eu e todos os que estão comigo, então vós também fareis soar os chofares ao redor do acampamento, e bradareis por o Senhor Yahvé e por Gideão. Gideão e os 100 guerreiros que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento, um pouco depois da meia-noite, após a hora da vigília, quando as sentinelas são trocadas. Imediatamente tocaram os chofares e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Em seguida, os 3 grupos de soldados igualmente tocaram os chofares e despedaçaram os jarros que carregavam, empunhando as tochas com a mão esquerda e os chofares com a mão direita, exclamaram, em uníssono: A espada por o Senhor Yahvé e por Gideão. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. Todo o arraial então se agitou, e gritando, os midianitas se puseram desesperadamente em fuga. Enquanto os 300 homens soavam os chofares, o Senhor Yahvé fez que em todo o acampamento inimigo cada um voltasse a espada contra o seu próprio companheiro. Todos fugiram apavorados até Bet-Sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meloá, nas vizinhanças de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Azer e de todo o Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas. Gideão enviou por todas as montanhas de Efraim mensageiros convocando: Descei para atacar o exército de Midian e ocupai antes deles as águas do rio Jordão e os seus riachos até Bet-Bará. Todos os homens de Efraim foram arregimentados e eles cercaram as águas do Jordão até Bet-Bará. Tomaram como prisioneiros 2 príncipes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E logo após a perseguição ao exército midian, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb à presença de Gideão, que os aguardava do outro lado do Jordão.